É uma alegria estarmos novamente juntos, acolhendo os amigos para mais um momento de comunhão, mais um momento de estudo, mais um momento de reflexão sobre as orientações que o Mestre nos deu e que os seus ajudantes traduziram, nos ajudam a entender. Vamos usar, vamos nos servir, vamos comungar com esses ajudantes de Jesus que vêm trazer, vêm traduzir para nós a vontade e os ensinos do Mestre na noite de hoje. Vale lembrar que nós no Centro Espírita Semente de Luz, ali na João Ramalho 158, a gente tinha a alegria de coordenar uma das turmas do curso Aprendizes do Evangelho, que é o curso básico da casa, o curso inicial da casa, que tinha várias turmas em horários diferentes. A nossa turma era às quintas-feiras às 19h30. E a gente mantém aqui esse horário por ter certeza que nesse horário ocorria uma integração de trabalhos muito importante, que pressupunha a disponibilidade dos amigos espirituais, dos coordenadores desse curso, e a gente então mantém aqui, tendo a certeza de que estamos contando com a ajuda deles, com a inspiração deles e com a inspiração também dos orientadores de cada um dos amigos que aqui comparecem conosco. Porque se da nossa parte é preciso e é muito necessário que sejamos assessorados, sejamos orientados pelos amigos que integram o trabalho do Mestre, da parte de vocês também, os seus orientadores, os seus anjos de guarda, fazem um trabalho fundamental, que é estimular o aspecto da mensagem que melhor se encaixa no momento individual de cada um. Dessa forma, do alto fluem interpretações que levam em consideração, na mensagem dos amigos espirituais, dos coordenadores desse trabalho, a necessidade da coletividade dos amigos. Passam para mim, há uma perda, dada a minha condição humana, as minhas insuficiências, eu passo o que eu consigo passar, vocês, no entanto, vão ouvir de acordo com o que precisam ouvir pela assessoria dos amigos, dos orientadores de cada um. E aí, a perda que eu tiver causado, vocês vão ter oportunidade, de acordo com a sintonia que vocês oferecerem, de recodificarem o que eu consegui passar, fazendo as associações de ideias que vão fazer com que cada pessoa ouça as falas de uma maneira específica. Nunca o que eu falo é a mesma coisa para duas pessoas, muito mais para a totalidade das pessoas. Por quê? Porque há uma recriação, há uma reassociação de ideias da parte de cada pessoa que ouve. É lindo isso. É um trabalho muito maior do que o que a gente imagina aqui, em que envolve uma equipe gigantesca de seres, de ajudantes de Jesus, todos eles vivendo e atuando sob as diretrizes do Mestre. Muito legal, né? Para que diminua a perda da minha parte e facilite a revalorização, a recomposição da imagem da parte de cada um de vocês, a gente então começa com uma oração, já que é essa sintonia que vai permitir a melhor
transmissão e a melhor recepção da parte de vocês. Tá certo? Vamos então assentando-nos em nossas cadeiras, respirando profundamente para que a inspiração se abra no coração e na mente de cada um de nós, deixando-nos banhar de uma luz, de uma luminosidade, de uma coragem, de uma disposição afetiva maior, mais sublime, que permita o melhor aproveitamento possível dessa noite, desse nosso encontro, desse nosso estudo. Vamos então trazer às nossas mentes a oração que Jesus nos trouxe, já que é um código tão perfeito, tão elaborado, de ajuda exatamente para a elevação da nossa frequência espiritual. Vamos então lembrando, recriando, imaginando e dizendo: Pai nosso, Deus de infinita bondade, que estais no céu e na terra, santificado seja o teu nome, que não é Jeová, não é Oxalá, não é Alá, mas é amor. Santificado o teu nome de amor, assim na terra como no céu. O pão nosso, a alegria da matéria e do espírito, o remédio que nós mais precisamos para esse momento, nos dai hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dificuldades e as nossas mágoas, as nossas sujeiras espirituais, assim como nós perdoamos aqueles que nos sujaram. Não nos deixes, Pai, cairmos na tentação de voltarmos atrás, de refazermos nossas mágoas, de nos sujarmos novamente, mas livrai-nos de todo o mal, de todo o ego, de todo o orgulho. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, que essa sintonia permaneça não só em toda a noite de hoje, mas em toda a semana, para todos os momentos das vidas de todos os que estão aqui envolvidos. Hoje estamos recebendo Paula Fernandes, Carmen Lúcia, Mônica da Silva, Sônia Regina, Jussara Regina da Costa, Nair Dolores Velasco, Fernanda Pinho, a Vera Frutuoso, Cláudia Silva, Andréia Salvador e Silvia Nakamura, Glorinha Pereira Rafael, Maria Lúcia Duarte Gênio, Deise Geni, Vandinha Jesus, alguns nomes nós vamos repetir porque a gente não lembra de todos, Luciano Nunes, Ana Nery Pinto, Nair Dolores Velasco, Eleones de Andrade Rufino, nosso grande amigo do Semente de Luz, Maria Cristina Silva Novaes, quem mais? Márcida Marques Albino, Orlando César Magalhães, Sol Sique, Rita de Cássia Monteiro, Marcos Magrelo, deixa eu ver aqui, Zilda Cardoso,
Jô Correia, Marlene Martins, Roberta Emi, graças a Deus, Diana Costa, graças a Deus, um grande grupo que tem se acostumado, que tem se reunido para conversar sobre esses dias que nós estamos vivendo, sobre essa realidade que a gente está vivendo, a partir do olhar, a partir do subsídio que Jesus programou nos seus evangelhos. Os seus ajudantes destrincharam o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente para esse momento. Hoje abrimos o Evangelho, por assim dizer, ao acaso, porque a gente não acredita em acaso, e o que veio para o nosso estudo foi o capítulo 17, no seu item 10, que tem como título O Homem no Mundo. E a partir desse item, que é assinado por um espírito protetor, mensagem passada em Bordeaux, na França, em 1863, nós vimos nesse trecho como que uma resposta aos nossos anseios nesse momento. E a gente viu aqui, nessa mensagem, uma resposta a perguntas que estão emergindo na alma de todos os que estão vivendo essa situação, essa crise da transição planetária, que envolve a pandemia, que envolve crises internacionais, políticas, disputas pela hegemonia do mundo, disputas também políticas internas, nacionais do Brasil, envolve questões familiares, já que esse isolamento intensifica as relações familiares, e também envolve questões individuais, porque a tensão também faz aflorar os nossos conteúdos mais delicados. Então, buscamos nessa mensagem de hoje, através de 5 perguntas que elas, no nosso ver, estimulam a resposta, atender esses nossos anseios mais profundos. Vamos ver isso? É esse o convite dessa noite. A primeira pergunta que nós entendemos que esse espírito protetor nos veio responder, nos responde no dia de hoje, de 1863, vindo direto para os dias de hoje, seria algo assim: como é possível a uma pessoa que busca a Deus viver assim como nós estamos vivendo? De escândalo em escândalo, tragédia em tragédia, conflito em conflito, guerra atrás de guerra, nessa realidade tão violenta como nós estamos vivendo. Como é possível viver assim? Vem então em nosso socorro o alto, através desse espírito protetor, nos falando: não julguem que, exortando-os incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos que vocês vivam uma vida mística, que os conserve fora das leis da sociedade, onde estão condenados a viver. Não. Vivam com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Submetam-se às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas submetam-se com um sentimento de pureza que as possa santificar, que santifiquem essas tarefas do dia a dia. Vocês são chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caráteres opostos. Não é? A gente não sente isso? O mundo espiritual nos
incita então que a gente se dedique ao cotidiano, ao invés de nos apegarmos a questões maiores, como tantas pessoas, talvez a maioria de nós, nos apeguemos. Ao invés de ficarmos aferrados às disputas entre Estados Unidos e China, por exemplo, ao invés de estarmos mesmo dominados pelo veneno das guerras partidárias no Brasil, nada impede que a gente saiba a respeito disso, mas que não mergulhemos no que a gente não pode mudar, mas que nos atentemos ao que a gente pode mudar. Aquele círculo imediato das coisas que a gente tem o poder grande de mudar, e especialmente no âmbito individual, que nós temos o poder total de mudar. Então, de novo, sem nos esquecer, sem deixar de estudar as questões internacionais e nacionais, não é uma questão de alienação, mas é apenas de que esse não seja o nosso principal foco. Que o nosso principal foco seja as questões que a vida, na sua sabedoria, que Deus, na sua justiça e bondade suprema, coloca diretamente nas nossas mãos. Que nós não percamos o que a vida coloca nas nossas mãos a título daquilo que a gente imagina ser o mais importante. O mais importante para cada um é precisamente aquilo sobre o qual nós somos chamados a influir. Não é bonito isso? A gente acha muita sabedoria nessa orientação. Como segunda pergunta, a gente tem aqui, mas as pessoas do mundo, os líderes do mundo, os líderes do Brasil, os líderes do nosso estado, da nossa cidade, os criminosos, os especialistas, os agentes da política, os meios de comunicação, tudo isso nos choca, nos tem chocado. É tremendo o impacto em cada um de nós da violência e do egoísmo que prevalecem no mundo, não é mesmo? Aqui na mensagem, o orientador nos fala assim, que nós fomos chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, que as pessoas que estão na Terra são diferentes de nós mesmos, caracteres mesmo opostos ao nosso, que nós não devemos chocar nenhum deles com os quais nós encontrarmos. Então, atestar a nossa diferença com relação ao líder A ou ao líder B, a posição A ou a posição B, isso faz parte da vida. Mas não entrar em choque, não guardar rancor, nem ódio, nem mágoa. Será que nós somos capazes disso? De ter contato com as notícias internacionais e nacionais e ter a nossa posição natural, mas sem nos envenenar? Será que nós somos capazes disso? É isso que nós somos orientados hoje. E não é precioso que a gente possa fazer isso? Claro que num extremo não nos devemos alienar. Claro que no outro é extremamente patológico, doentio a gente se envenenar. Então, ter contato com as coisas, mas ter a nossa posição, mas sem nos imantarmos, sem nos grudarmos, sem nos obcecarmos e odiarmos. Ao contrário, dedicando a nossa força para aquilo que nós podemos mudar, como naquela fabulosa oração que nos pede para ter coragem para mudar o que a gente pode e paciência para aceitar o que a gente não pode mudar. Não é? Então, fomos chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos, que a gente não deve se chocar
com nenhum daqueles com os quais nós encontramos no noticiário, no dia a dia, na família. Mas que a gente deve ser alegre, ser feliz, mas alegria que dá uma boa consciência. Não é uma alegria que nos aliena, a alegria que nos mantém conectados, a alegria daquele que está em sintonia com o bem e a justiça que preponderam em tudo o que acontece. Que a gente se mantenha esperançoso, otimista, confiante, mas não de uma confiança que nos torne cegos para o que acontece, para as outras pessoas, para as realidades mais amplas, mas que as realidades mais amplas, nacionais, internacionais e mesmo familiares, não tirem de nós a fé, a confiança, a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade magnânima do nosso Pai, não é? Muito bem. Uma terceira pergunta que a gente pode ver nessa mensagem, a gente convida vocês a buscarem, caso tenham em casa, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, no seu item 10, que tem como título O Homem no Mundo. E você vai ver esse texto como um todo. Então, uma terceira pergunta, depois de sermos situados nessas questões anteriores, uma terceira pergunta poderia ser: onde encontraremos proteção para vivermos essas circunstâncias, essas crises que nós temos vivido? Aqui o Espírito nos responde assim: a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Muita gente acha que ser sério, que ser espiritualizado, que ser religioso é essa seriedade, essa abstenção das alegrias do mundo. Ele fala aqui que não. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, ou seja, qualquer realização nossa, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso de alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizermos, remontemos à fonte de todas as coisas. Nada façamos sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os nossos atos. Ou seja, todo bem, toda a nossa proteção vem de Deus e cabe a nós, em todas as nossas realizações, nos abrirmos ao auxílio que nos banha permanentemente em todos os momentos. É com essa atitude que nós seremos inspirados a fazer o melhor, a aprender o melhor e a proporcionar o melhor àqueles que nos rodeiam. Luminoso, não é? Eu acho maravilhosa essa resposta. A quarta pergunta que a gente vê respondida aqui é: não será mais prudente nos afastarmos permanentemente dessa sujeirada, dessas disputas, dessa violência da política, das guerras comerciais, das fofocas familiares, das dificuldades com relação às pessoas que nós temos mais conflitos? Não seria melhor a gente se afastar desses problemas? A resposta vem na sequência do texto da seguinte forma:
a perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, da menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião, ou seja, de praticar a caridade, de praticar o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, ensinado por Jesus como um mandamento maior. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoamento, o mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Muito interessante, não é? É uma resposta clara para todos aqueles, e talvez eu me aventuraria a dizer que todos, em algum momento nessas crises, queremos nos afastar de tudo, queremos, como diz a música, para o mundo que eu quero descer. Chega dessa porcariada toda. Será que cabe-nos o isolamento do mundo? Cabe-nos desligarmos completamente de tudo? Ou nos cabe ter as notícias, não o dia todo, porque o noticiário se repete muito, ter o contato com as coisas que acontecem no mundo, ter mais ainda o contato permanente com as coisas que acontecem nas nossas famílias e ao nosso redor, mas sem nos enfronharmos, sem nos envenenarmos. A gente vê aí aquela orientação de Jesus: estais no mundo sem ser do mundo. Pensem nisso, pensemos nisso, meus amigos. Cabe-nos, não peço, isso se dá na oração final, já o final da vida de Jesus na terra, quando ele ora a Deus pelos seus discípulos. E ele pede para Deus que eu não peço que os tires do mundo, não peço que tire os meus discípulos do mundo, mas que eles, estando no mundo, não sejam do mundo. Que a gente, estando em contato com as coisas da vida, não se submeta, não se escravize, não se envenene com as coisas do mundo. É uma orientação clara, lúcida, que a gente deve levar para todos os momentos, especialmente nessa crise. Vocês não acham? Muito bem. A gente vai ter então a última pergunta, que diz assim: o que é preciso então para viver esses nossos tempos em comunhão com Deus? O que nós devemos fazer para viver, já que não é recomendado, não é o caso, nos abstermos daquilo que Deus programou para nós, com esse isolamento permanente da vida, já que esse não é a melhor orientação? O que é preciso fazer nesses nossos tempos para viver em comunhão com Deus? E aí o Espírito Protetor vem nos orientar assim, no parágrafo final da sua mensagem: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, ou seja, com os espíritos de luz, para viver sob o olhar de Deus, do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Aqui ele faz menção a alguns ritos religiosos que se caracterizavam por infligir a si mesmo dores e se cobrir de cinzas como para marcar o sofrimento. Então, que esses ritos religiosos
são vazios de significados. Então ele diz assim, vou repetir: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante com o alto, para viver sob o olhar de Deus, seja preciso os ritos religiosos. Claro que não. Não, ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ofender a Deus, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Olha só, os nossos grandes amores estão nos protegendo na posição de espíritos familiares e anjos da guarda. São nossos grandes amores. Procuremos não os envergonhar, não ensombrecer o seu grande e dedicado esforço de nos auxiliar. Lembremos que estamos sendo acompanhados por os seres mais importantes da humanidade para nós, os que mais nos amam. E que seria muito triste quando fôssemos para o mundo espiritual, com a morte ou durante o sono, perceber que os estamos envergonhando. Aqui o Espírito Protetor nos fala a respeito disso. Que a vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender a Deus ou fazer velar, fazer entristecer a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Que a gente tenha essa felicidade de não envergonhar os nossos espíritos familiares e o nosso anjo de guarda. E ele finaliza assim: Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Deus é amor e vão nos abençoar e vão nos colocar em comunhão com Ele sempre que nós amarmos também a qualquer criatura da terra. Sempre que nós zelarmos com carinho das nossas plantas, dos nossos animais, sempre que nós pensarmos em qualquer ser da terra, endereçando-lhes bons pensamentos, pensamentos de harmonização, de confraternização, de empatia. Então, quando nós tivermos contato com o noticiário internacional, das disputas entre países, por exemplo, que a gente imagine os líderes, no caso de Estados Unidos e China, tanto de um quanto de outro, banhados de luz, penetrados pela luz de Deus, do alto das suas cabeças até os seus pés, e luz que tire de dentro deles todas as sombras de desejos e de objetivos menores. Da mesma forma que a gente imagine todos os líderes da política nacional, o presidente da República, os governadores, os senadores, deputados, vereadores, todos eles que vierem à nossa mente, a gente endereça a eles o mesmo banho de luz, já que o amor cobre a multidão dos pecados. E quanto mais nós propiciarmos lucidez para aqueles que dirigem o carro onde nós estamos trafegando, melhor vai ser para nós, não é isso? Ou você perturbaria, você atrapalharia o motorista do seu carro, estando o carro em movimento? Você faria isso? Com o risco de bater o carro e de ameaçar a sua própria vida e da sua família? Todos somos nós quando odiamos os nossos dirigentes, porque odiando os nossos dirigentes nós atrapalhamos a boa condução do nosso país. E com isso colocamos em risco não apenas nós mesmos,
mas as nossas famílias, os nossos amigos, todos aqueles que conosco convivem no país. Ao contrário, forneçamos-nos a melhor de todas as energias, toda a lucidez possível para que eles bem conduzam dentro dos seus limites, mas que eles conduzam da melhor maneira possível o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Não é assim? Muito bem, a gente termina aqui essa primeira etapa e agradece pela assistência que os nossos amigos do lado de cá, que os nossos amigos espirituais do lado de cada um que nos estão assistindo, pela ajuda que eles certamente nos deram e que tanto propiciam as nossas ajudas. Vamos compartilhar esses sentimentos. Parece que estamos tendo problemas para reproduzir esse vídeo, é o que o Face está falando, mas vamos tocar até o final. Até porque estamos gravando e depois oferecemos para os amigos. Que nós agora possamos ver, se é que esses problemas permitiram isso, se existem perguntas dos amigos. Antes disso, a gente faz a nossa oração, agradecendo o trabalho dos nossos amigos daqui e de lá, para que essa luz nos oriente como um farol. Nós, navegantes de uma noite tempestuosa e de um mar encarpelado, que nos ameaça naufragar, que nós olhemos ao horizonte e distingamos o farol de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Cristo ilumine o nosso destino, o nosso navegar, e que assim prevaleça a orientação, a lucidez, que permitirá com que todos nós cheguemos, aportemos ao nosso destino, ao nosso porto seguro, que é a nossa cura e o nosso aprendizado. É para isso que todas essas situações estão vindo, para a nossa cura e para o nosso aprendizado, e quanto mais disponíveis nós estivermos para a nossa cura e para o nosso aprendizado, mais eles vão se realizar, a verdade vai penetrar nas nossas almas e vai nos libertar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, nossa Mãe, entre as mulheres, os homens, os brasileiros, os argentinos, os brancos, os negros, os ricos, os pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, a luz das nossas almas, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa transformação, de nosso aprendizado, das nossas crises, da nossa transformação, da nossa emancipação. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Vamos ver se alguém conseguiu colocar alguma questão para nós aqui. Talvez a falta de... Deixa eu ver se alguém fala de problemas aqui com a sintonia. Simone de Oliveira Gonçalves fala da importância de compartilhar os conhecimentos. Sim, eu não nego que eu sou o entregador da pizza. Sem o entregador, a pizza não chegaria até seu destino. Mas eu quero sempre lembrar para vocês e para mim mesmo, porque a vaidade é um problema sério, que para o entregador poder entregar a pizza, tem o pizzaiolo, tem o auxiliar que compra os ingredientes, tem o gerente da pizzaria e tem o dono da pizzaria. A todos eles, a nossa homenagem, o nosso muito obrigado.
Vamos ver o que mais. Adelaide Ferreira falando que se eu mudo, o mundo muda. Isso é maravilhoso, Adelaide. Você nos ajuda muito com essa frase. Nós queremos muito mudar o mundo, mudar tudo. E nós podemos mudar tudo. Como? Mudando o ponto de vista. Mudando o ângulo de visão que faz os problemas serem contrários a nós. Mudando esse ângulo de visão, a gente pode ver tudo nos sendo oportunidade. Ué, mas como eu faço essa mudança? Exatamente como você aponta, Adelaide. Quando eu mudo, o mundo muda. Por quê? Quando você vê um problema num ponto de vista, ele parece de um jeito. Quando você muda, ganhando um outro ponto de vista, aquela situação é muito mais compreendida, é muito mais entendida e é muito mais transformadora para nós. Quando eu mudo, o mundo muda. Preciosa a tua ajuda, muito obrigado, Adelaide. Vamos ver aqui mais. Juliana Calabria, deve ser para mim essa mensagem aí, que eu fico inconformada com a população brasileira. Não é só você, Juliana, todos nós temos o nosso momento de sombrio, de desesperança, de pessimismo, de inconformismo. A gente só precisa, a gente não deve negar isso, a gente deve admitir, perceber, e não só perceber no geral, mas perceber a cada momento que a sombra vier sobre os nossos corações, para assim nós podermos retirar essas sombras. Lembre-se da receita fantástica de Jesus que nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então que a gente perceba quando está caindo a nossa vibração, elevemos a nossa vibração para não cair, para não afundar junto com as trevas que estão, infelizmente, muito abundantes nesse momento. Muito legal a tua colocação, nos ajuda muito a lembrar essa fabulosa receita de Jesus: vigiai e orai, para não cairdes. Juliana Calabria fala, mas não absorvo. Tenha paciência e persistência. Não desista de você. Deus não desiste nunca de nós, mas cabe a nós não desistirmos de nós mesmos, não é? Vamos ver aqui mais, se tem mais alguém com alguma outra questão. Ninguém até aqui apontou problemas na transmissão, mas é possível que tenha acontecido algum problema, porque foram poucos os comentários. Que a gente possa, então, encerrar esse nosso momento. Se nós tivermos problemas, fica aqui a nossa promessa de publicarmos no Face e no YouTube o vídeo que a gente está gravando com essa nossa conversa. Lembre-se que no domingo nós vamos nos reunir novamente às 17h30 e busque as outras alternativas. Se você gostou desse momento, lá você vai encontrar no YouTube e mesmo aqui no Face você vai encontrar palestras, vai encontrar diversos outros momentos. E também, caso você queira, você vai poder solicitar de nós as nossas produções, já que a gente tem certeza que esse nosso livro que agrega os nossos melhores momentos de inspiração aqui no Face, que esse nosso livro possa ajudá-lo nas suas reflexões e especialmente no Evangelho no Lar. Temos certeza, algumas pessoas nos relatam que isso tem acontecido e que esse livro, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ajudá-lo a compreender o que Deus está querendo dizer com cada momento. Se você quiser, peça para nós ou peça para Ateliê de Palavras, que é a editora. Lá você vai ter o acesso e poder realizar a sua aquisição. A gente lembra que todo o rendimento
líquido oriundo dos livros vai para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que faz um trabalho maravilhoso e que merece a sua pesquisa. Conheça o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, vale a pena. Tá ok? Então aqui a gente agradece muito a presença de todos, lamentamos se houve algum problema de conexão, eles estão sendo muito frequentes e nos colocamos à disposição de questões, de perguntas, de outros momentos de comunhão. Assim seja, graças a Deus, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.